Oi, pessoal, tudo bem? E aí? Então, hoje o objetivo da aula é a gente começar a entender um pouquinho mais sobre a composição, né? Como é que a gente pode colocar um elemento numa imagem que não estava lá e fazer isso parecer um pouco mais realista do que a gente está acostumado ou do que a gente já conhece ou tem alguma outra técnica que a gente ainda não conhece. Existem algumas maneiras de você inserir uma imagem numa outra e conseguir fazer o acerto da luz, fazer o acerto da luminosidade, fazer o acerto da cor, né? E muitas dessas técnicas envolvem também você saber um pouquinho de teoria da cor, envolve você ser um bom artista, né? Mas como é que isso pode ser feito de maneira técnica? Como é que eu posso minimizar, por exemplo, esse olho artístico? Como é que eu posso, por exemplo, fazer alguma coisa que visualmente eu consiga perceber melhor o encaixe da fotografia, né? Essa aqui é a minha imagem final, essa aqui ainda é a imagem final sem tratamento, né? Que ela tá, coloquei um tratamento, essa aqui é a imagem final com o tratamento, né? Mas a imagem inicial era somente essa imagem da estrada que vocês estão vendo aqui. Então, o que foi feito aqui foi feito um ajuste de luz e sombra em cima do carro, né, que foi inserido nessa imagem e que também foi feito um aproveitamento da sombra do carro. A gente vai ver isso também, né? Como é que eu crio essa sombra do carro? Como é que eu transfiro a sombra do carro da outra imagem que eu tenho sem alterar, né? Porque aqui, por exemplo, a sombra fica muito real, porque ela já é a sombra do carro recortado, né? Eu recortei a sombra junto, aí apliquei uma técnica e a partir dessa técnica a sombra foi transferida do onde ela estava na outra imagem para essa sombra, para essa imagem, sem a gente perder esse aspecto realístico da sombra. Porque desenhar sombra nunca vai ser tão realista, né? A não ser que você passe ao em vista algum tempo, né? Tornando essa imagem, por exemplo, dessa sombra mais realista, mas se você não tiver esse tempo, por exemplo, para fazer isso, né, ou então se você, por exemplo, ainda não tem todo o domínio da técnica da composição no Photoshop ou do mesmo do desenho, fazer sombra às vezes pode ser uma coisa muito trabalhosa e muito difícil. Então, se você conseguir transferir a sombra da imagem original para a imagem, para a composição que você está fazendo, já ajuda bastante, né? Então, aqui eu tenho o meu objeto, né, e tenho a minha sombra, né? Aqui está o objeto e aqui está a sombra do objeto transferida da imagem original, né? Não é simplesmente transferido aplicando um recurso de multiplicação, mas tem alguma coisinha a mais e foi assim que essa imagem foi feita. Então, a partir dessa montagem inicial aqui, eu tenho aqui uma imagem bem simples, né? Uma imagem de uma estrada e de um carro que eu tinha tipo, recortado de uma outra imagem. A gente vai ver isso passo a passo, né? Mas só para vocês entenderem aqui como é que foi feito isso. E aí, a partir disso, foi feito alguns ajustes. Primeiro o ajuste de luminosidade, depois o ajuste de cor e depois um ajuste de saturação. Todos esses ajustes foram feitos de maneira técnica, de uma maneira que você é, consiga perceber realmente através de um recurso qual a diferença de cor, luminosidade e saturação existia da minha imagem original para a imagem, para o fundo onde eu quero colocar ela, né? Para onde eu quero inserir essa imagem. Então, é possível fazer isso de uma maneira bem mais técnica e facilitar o trabalho. Como eu falei, tem mil maneiras de se fazer isso, mas a gente vai fazer através de um recurso que eu chamo de check layers, ou de um recurso que eu chamo desses layers auxiliares, né, que a gente usa para poder trabalhar. Tudo bem? Então vamos lá. Né, só para mostrar aqui para vocês como ficou a imagem no final, eu acrescentei um recurso também de um pouco mais de nitidez, uma luz lateral para fazer sentido essa luz que está batendo ali lateralmente falando, deixar a luz um pouco mais quente, a imagem um pouco mais quente. Aí por último um recurso de tratamento e essa foi a imagem finalizada. Mas a imagem que a gente vai usar não é essa imagem finalizada, aí a gente vai usar uma outra e aí a gente vai a partir de lá. Bom, então o que a gente vai fazer aqui é começar com a imagem, a gente tem essa imagem aqui que é a imagem inicial e tem aqui a Kombi recortada, né? Eu tirei a Kombi dessa imagem que vocês estão vendo aqui. Então, tudo que eu fiz aqui foi recortar a Kombi sem a sombra, esquece a sombra, recorta o melhor possível que você puder
a Kombi. Então aqui eu já estou com a minha máscara pronta, porque eu não vou ficar recortando imagem aqui na frente de vocês, né? Eu usei, como a Kombi é uma imagem, ela é uma foto que tem bastante nitidez, né? E é uma foto que tem bastante cantos com nitidez e bastante fáceis de recortar, então eu usei aqui a caneta mesmo para ter um pouquinho mais de precisão. Aí depois da caneta eu fiz a máscara, então uma máscara simples, né? Então recortei o melhor possível aqui a Kombi e aí transferi a Kombi para a imagem inicial que a gente vai ver lá aqui do lado, que é essa imagem que está aqui, tá bom? Então eu vou fechar aqui só esse arquivo da Kombi que a gente não vai mais usar ele. E aí aqui eu tenho a Kombi recortada já aqui na imagem e posicionada. Então a primeira coisa que foi feito aqui para posicionar a imagem é você ter um mínimo de bom senso de entender um pouquinho de perspectiva, né? Então, por exemplo, se você quisesse, quanto mais próximo o objeto está de você, é, maior ele tem que ficar, e quanto mais longe ele está de você, menor ele tem que ficar. Então, a primeira coisa foi fazer esse acerto da perspectiva, né? Colocar a Kombi num tamanho que fizesse sentido dentro da imagem e que também não é só fazer sentido, mas que também ela ficasse visualmente interessante. Porque se eu trouxer a Kombi muito próxima aqui, por exemplo, colocá-la muito grande, a gente vai ver todos os defeitos do recorte, a gente pode ver detalhes que a gente não quer ver, e talvez a composição em si da fotografia não fique tão boa assim. Então, a gente estava olhando aqui a imagem, né? Então, beleza. Então, o que a gente tem aqui agora, eu separei aqui, só tem dois grupos criados aqui, né? Eu criei o grupo do fundo e o grupo do carro. Eu separei assim em duas pastas, e para você criar pastas, você pode usar o Command G, tá? Ou vou tirar aqui do grupo, só para vocês verem, né? Botando a direita em cima da layer, grupo layers, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Mas aí, por exemplo, daqui a pouco eu vou criar esses grupos novamente para vocês entenderem, porque eu prefiro sempre separar as coisas em grupos e aqui ele vai ser bastante necessário. Então, depois de fazer esse posicionamento da imagem, né, que vocês podem usar para recortar o recurso que vocês quiserem, e eu usei lá o recurso da caneta, né? Daí posicionei aqui, criei a minha máscara está aqui, minha imagem está aqui. Eu rotacionei a imagem, né, para fazer sentido com a perspectiva. Então, como é que eu, primeira coisa, poxa, eu preciso colocar aquela sombra, né, que a gente viu ali na imagem, eu quero colocar essa sombra aqui nesse lugar. Então, aqui, o que eu vou fazer para colocar a sombra, primeiro a gente vai fazer uma coisa meio estranha, depois a gente vai, para vocês entenderem onde a gente quer chegar. A sombra está aqui embaixo, a gente sabe que ela está aqui embaixo, né? Eu vou desativar a sombra para vocês entenderem, tá vendo? A sombra está aqui, ó. Tem um pouquinho de sombra aqui, e essa sombra fica mais intensa do lado do carro, e ela vai muito longe lá, e talvez a gente nem queira tudo isso, né? A gente quer ela mais próxima do carro para fazer mais sentido com a iluminação que a gente tem ali na outra imagem, né? Mas é só para vocês entenderem, isso aqui é a sombra original. Então eu vou ativar minha máscara de novo. Para você ativar e desativar a máscara aqui, ó, só para visualizar, não é para deletar a máscara, tá? É Shift e clique. Shift e clique. Então só para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui, como a gente está trabalhando. Então tá bom. Então o que eu vou fazer? Eu vou duplicar o objeto. Então a primeira coisa eu vou duplicar o objeto. Eu tenho um objeto aqui. Como eu tenho toque, eu não gosto que o objeto fique chamando objeto copy, tá? Então eu chamo ele aqui de carro. E aqui embaixo eu tenho a sombra do carro. Então eu tenho a sombra. Beleza? Essa aqui vai ser a minha sombra. É esse layer aqui que eu vou usar para minha sombra. Lembra que eu falei para vocês que a sombra está bem aqui embaixo? Ó, eu vou desativar essa layer aqui só para vocês entenderem. Então, aqui agora eu tenho uma réplica, uma duplicata dessa layer aqui de cima e tenho essa réplica aqui embaixo. Então o que eu quero fazer agora é fazer essa sombra, só essa sombra aparecer. Não me interessa mais todo o carro aqui, porque o carro já está na layer de cima, né? Então não me interessa mais esse cara aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pintar esse layer de preto, justamente para eu não aparecer nada. Lembra que na máscara tudo que é preto não aparece, tudo que é branco aparece. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pintar essa layer de preto. Para você pintar uma layer de uma cor única, com a cor de cima é Alt Backspace, com a cor de baixo é Ctrl Backspace. Então eu vou clicar aqui Alt Backspace, vou pintar a minha máscara de preto, e agora eu não tenho mais nada vendo aqui, porque eu tenho uma máscara que está toda preta aqui embaixo. Eu sei que aqui embaixo está a minha sombra, então o que eu vou fazer aqui é pintar mais ou menos onde está a sombra, para eu poder ver a sombra do jeito que ela está, tá bom? Como ela vai ficar aqui, bem toscão mesmo. Então eu vou pegar aqui um pincel bem suave, né? Então eu tô com um pincel bem suave aqui, hardness lá no zero, desse tamanho aqui tá bom,
né? Então, um pouquinho menos, um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, só para poder entender onde é que está a sombra. E depois eu refino eu faço essa limpeza depois da máscara de outra maneira. Então vamos lá. Então eu vou pintar aqui, ó. Primeira coisa, tem que pintar aqui, você tem que pintar de branco para fazer aparecer. Então você tem que mudar aqui para branco, né? Aperta o X no teclado que ele inverte o preto e o branco aqui do ladinho, tá? Então você vai lá e pinta só onde tem a sombra ali, ó, um pouquinho. Lógico que tá pegando pneu, tá mostrando pneu, tá mostrando outras coisas ali, mas depois a gente refina isso, só para vocês entenderem, tá vendo? Tá aqui, ó. Então, aqui eu estou mostrando basicamente só a sombra. Se eu tirar o layer de cima, vocês vão ver que a gente tem ali um pouco do carro, que acabou passando minha caneta aqui por cima, mas basicamente o que nós temos aqui é só a sombra do carro. Então, como é que a gente faz essa mescla dessa sombra aqui para baixo, tá? O ideal seria você trabalhar com Smart Object, mas eu não vou trabalhar com Smart Object porque eu não vou precisar escalonar, nem aumentar, nem diminuir a imagem, então para mim pode ficar dessa maneira como está aqui. Então tá bom, então para essa sombra agora aqui, ela tá cheia de textura, né? E ela acabou incorporando essa textura do asfalto, que são coisas que não me interessam. Tá, então você pode até refinar um pouquinho mais, por exemplo, essa sua máscara, né, para não aparecer tanto o asfalto ali, se quiser fazer aparecer aqui, tirar um pouquinho do asfalto, para ficar um pouquinho mais real, você pode fazer isso também, já que você para deixar um pouquinho mais só aquilo que é realmente da sombra, né? Não se preocupe com a textura do asfalto, que a textura do asfalto a gente vai tirar ela depois. Então, só para ficar um pouquinho menos tosco, né? Eu estou pintando aqui, ó, só para não ficar tanto assim. E aí eu estou tirando aqui, só para a sombra ficar um pouquinho mais refinada. Se você deixar de longe, você vai ver que dá para ver perfeitamente que tem um asfalto ali que nada tem a ver com o que a gente quer. Mas o que a gente vai fazer é o seguinte, então vamos lá. Ah, o que você vai fazer para tirar essa sombra é dizer assim, olha, na mesclagem, eu quero que você mescle os brancos e os pretos de uma maneira, os brancos e os pretos de uma maneira diferente do que você faz o modo de mesclagem nas outras cores. Então o que a gente vai fazer é botando a direita em cima, e aí é importante que seja é, é, em cima da imagem, né, para você ter o modo de mesclagem da maneira correta, tá? Não pode ser em cima da sombra, tem que ser em cima da imagem. Então não esquece de você clicar aqui está clicado na máscara, você tem que clicar na imagem. Botando à direita, Blending Options. Então o que você vai dizer para ele? Fala assim, olha, tá vendo esse layer aqui, ó, esse Blend If? Esse aqui nós vamos usar. Esse é o recurso que a gente vai usar para fazer essa sombra não mesclar. Se você arrastar esse slider para o lado esquerdo, você vai perceber que ele vai comendo ali toda a textura e a cor e vai sumindo um pouquinho, mas ele vai deixando um pouco do preto. O preto é o que nos interessa, né? Porque é justamente essa cor mais escura que nos interessa. Uma pena que ele, na verdade, ele vai comendo tudo logo de uma vez, né, sem fazer uma transição suave. Então, mas você tem como fazer essa transição suave no Photoshop. É só você segurar o Alt e clicar em cima do slider. Então segura o Alt, clica em cima do slider. Quando você clicar em cima do slider, ele vai separar o slider em dois, tá vendo? Quando você separou o slider em dois, ó, você consegue arrastar esse slider para ele comer, fazer essa mesclagem das partes que não te interessa, mas ele faz de uma maneira muito mais suave. Tá vendo? Então aqui, por exemplo, ó, fica muito mais suave. Então você pode se aproximar um pouco mais para deixar essa sombra mais suave. Ó. Olha, tá quase totalmente mesclada já. Ó. Bem suave, tá vendo? Já te sumiu com quase todo o asfalto, me deixou somente com a sombra. E se eu for arrastar isso mais para dentro, vai ficando cada vez mais nítido. Então não preciso fazer nem deixar lá no comecinho, porque senão não tem nenhuma transição, mas eu posso trazer um pouquinho até a hora que eu fique satisfeito e que eu perceba que isso está mais real. Então é um jeito muito interessante de você trazer uma sombra de uma imagem para essa imagem, tá vendo? Olha lá, ficou legal. Ainda não está perfeito, vai ficar perfeito já já, mas aí a gente vai deixar perfeito, tá bom? Vamos lá, dá ok, pronto, maravilha. Tá, agora qual que é a beleza desse negócio aqui? Eu tô vendo ainda aqui textura, né, algumas coisas que não ficaram muito mescladas. Parece até que usou aquele modo dissolve aqui, né, que não ficou tão bom. O que você faz aqui então para mesclar isso ficar perfeito? Tá vendo que a gente consegue ver uma textura bem aqui em cima. Bom, a gente vai agora fazer o efeito mais famoso do Photoshop. A gente vai embaçar isso tudo aqui. E a gente vai usar para isso, vai usar o blur. Então, o que você vai fazer? Você não pode embaçar a máscara, tá? Você tem que embaçar a imagem. Então, clica na imagem, vai no filter, vai no blur, vai no Gaussian Blur. Aí, o que você não pode fazer? Você não pode usar um blur muito
grande. Se você usar um blur muito grande, a sua sombra vai sumir, porque ela vai ficar totalmente embaçada, vai fazer uma suavização muito intensa. Então, eu recomendo que você use um, no máximo 1,5, 2. Até aqui 2, ele já começa a dar alguns probleminhas. Ele cria meio que um halo em volta do pneu, né? Em volta das partes que eu não quero. Então, se você usar muito grande aqui, você vai perceber que ele vai criar uma, uma, uma texturização aqui que já não fica tão bonita. Então, o que eu gosto de fazer? Gosto de jogar ela bem baixinho lá, ó. Um raio de 1 pixel sozinho no Gaussian Blur, e isso fica com uma cara de sombra, perde aquela textura. É realmente só o blur pequenininho para você fazer subir aquela textura que acabou sendo criada por causa do recurso do Blend If. Pronto, dá OK, você tem uma sombra perfeita. Você transferiu a sombra real daquela imagem, né, para a imagem que você tem aqui agora. Então você tem a imagem do carro, se você não tirar a máscara ali, você vai perceber que já tinha uma sombra do carro, e aí você pode transferir essa imagem para cá. Então, como eu falei, se você quiser fazer agora um ajuste e tirar um pouco mais da sombra, deixar essa sombra um pouquinho mais uniforme para o lado de cá, e aí você fica à vontade, né? Aí cada um tem o seu recurso pessoal, se quiser acertar, fazer o acerto disso. Se você quiser tirar, né, um pouco mais de detalhes, é só você pintar de preto a máscara, e se você quiser acrescentar mais, você pinta de branco, né? Para mim aqui, eu acho que tá bem interessante, eu já tinha removido algumas coisas, só tirar algumas coisas aqui do asfalto, que não estão fazendo muito sentido, né? Tirar, fazer um acerto aqui por cima. Tem algumas outras coisas que eu não quero que apareçam na imagem, como por exemplo, eu não quero que nada fique do para-choque, e eu também não quero que nada fique dos pneus, então se você quiser pintar os pneus, você pode pintar bem grotescamente falando, porque a gente tem um recurso ali de mesclagem, ó, tá vendo? Aí aqui já perdi um pouquinho da minha sombra, então eu vou deixar um pouquinho menor ainda, só pintar aqui, ó, tá vendo? Não pode acontecer isso que acabou de acontecer ali, ó. Faz uma pintura pequenininha ali, pronto, tchau, já era. Beleza. Então aqui eu tenho uma sombra perfeita desse carro, e aí a gente fez a transferência da sombra de maneira, de uma imagem para outra imagem. É um recurso bem legal para vocês utilizarem e para vocês já começarem por aí. Tudo bem? Então tá. Então, aí depois que você tiver essa sombra aqui, o que você vai fazer agora? Agora a gente precisa fazer o acerto dos pretos. Os pretos dessa imagem, por exemplo, aqui dessa Kombi, eles são muito mais intensos, né, do que os pretos do fundo da imagem. Então, a primeira coisa que eu não quero lidar com isso daqui, porque é distrativo, são as cores, né? Então, se você ficar olhando pretos com cores, etc, etc, você vai ter muito problema. A primeira coisa que eu vou fazer para a gente checar a luminosidade de verdade é acrescentar um layer aqui que não vai ser tratamento nem nada disso. Ele vai ser um layer auxiliar, ele só serve para eu poder olhar os pretos da imagem e ter certeza de que eu estou vendo os pretos mais intensos, tanto do fundo quanto do objeto. Então, eu vou criar aqui um layer de ajuste que é um black and white. Ó. Tudo que o black and white faz, de cara, é deixar a minha imagem em preto e branco. Então, isso aqui é só para eu poder esquecer, né, as cores, e para ver como as cores são distrativas, né? Olha só como a diferença dos pretos da Kombi faz com que ela fique muito destacada, fique muito evidente que isso aqui é uma imagem que não pertence a esse fundo, né? Então o que a gente tem que fazer é, é, é fazer o ajuste desses pretos. Então o que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou criar uns grupos aqui, porque os grupos são importantes, vocês já vão entender o porquê do processo. Então o primeiro grupo que eu vou criar aqui, ó, são desses layers auxiliares. Ó. Tá aqui. Grupo layers auxiliares. Lembrando que esses layers não vão fazer parte da imagem final, eles só estão aqui, eu vou ficar ativando e desativando eles toda hora só para poder entender um pouquinho mais a luminosidade, tá? Então aqui eu tenho meu carro e ali eu tenho o fundo, tudo bem? Então você vai entender agora por que eu tenho que criar o grupo. É o seguinte, então para eu fazer o acerto de luminosidade eu tenho que usar uma máscara, um layer de ajuste para poder trabalhar com o preto. Mas como é que eu faço isso de maneira técnica? Como é que eu faço isso de uma maneira exata? Como é que eu faço isso de uma maneira que eu não precise ficar fazendo isso no achismo ou no olhômetro, né? Então, poxa, você vai vir aqui e vai criar aqui um layer e daí você vai fazer esse acerto com curvas ou com levels ou com qualquer outra que você queira, coisa que você queira fazer no braço. Então, eu tenho um método aqui muito interessante que é o seguinte, eu vou ver qual é esse preto mais escuro da imagem de fundo, qual que é o preto mais escuro do meu objeto, e aí eu vou
equiparar os dois através de níveis. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é chamar aqui o conta-gotas, né? Que ele me diz qual é ele faz a classificação da intensidade para mim. Eu já estava fazendo antes aqui, ó, e eu já estou até aqui com o número um e o número 2 aqui para vocês verem. Eu vou tirar eles fora aqui só para vocês não ficarem achando que já estava meio pronto. Eu vou tirar eles aqui, ó, pronto, já não tem mais, tá bom? Então eu chamei aqui, ó, o meu pincelzinho, então o meu conta-gotas, e ele, por padrão, ele não vem aqui analisando preto, tá? Ele vem analisando RGB. Você tem que mudar aqui, ó, de RGB, ele vem assim por padrão, tá? Tá? Ele vai estar os dois lados aqui como padrão, assim, ó, ele vai vir desses dois jeitos aqui. Então você vai fazer o seguinte, você vai mudar esse cara aqui para grayscale, se você quiser, ou então você pode deixar RGB mesmo. Você vai perguntar assim, olha no visual e fala assim, qual que é a parte mais escura do objeto? A parte mais escura do objeto, com toda certeza, deve ser o pneu ou essa placa que está aqui. Então, o pneu, como ele é muito escuro e ele é feito para ser escuro mesmo, eu não gosto de selecionar muito a cor do pneu. Tá vendo? Até acho que pode ser essa sombra que está aqui, ó, que é bastante escura, tá? Então, vamos selecionar, vamos dar uma olhada aqui, ó, vou mudar para grayscale para a gente ver a intensidade só do preto, tá? Então, ó, na placa aqui, ó, ele tem 93%, tá vendo? Lá ele aparece aqui, ó, o, o, a quantidade de pretos, tá? Ó, fica olhando lá. 93% dessa sombra aqui, ó, 94%, ó, tem essa sombra aqui que é mais escura ainda. E o pneu, 94%, 95%. Então não vai importar muito se você vai selecionar. Isso tudo ele esquece a cor, tá vendo só o preto, tá vendo? Então você não vai importar muito se você selecionar ou o pneu, ou a placa, ou essa parte escura, elas têm mais ou menos a mesma luminosidade. Mas eu quero que essa seleção fique marcada aqui, eu quero vê-la como referência. Então você segura o Shift, ele até muda o ícone ali, ó. Segura o Shift e clica na parte que você quiser, pode clicar na pasta, pode clicar aqui nessa sombrinha. Eu vou clicar aqui no pneu para ficar mais fácil, ó. Clica lá no pneu, ó. Pronto. Clica segurando o Shift, ele criou esse número 1, tá vendo? Número 1 aqui, número 1 lá. Só que por padrão ele vem RGB. Então você vai passar esse cara aqui para Grayscale. Legal. Então essa aqui é a parte mais escura do meu objeto. Qual que é a parte mais escura do meu fundo? Aí você vai se perguntar, vai passando conta-gotas aqui, ó. Aqui está 84%, na estrada aqui está 84%, aqui nos cantinhos também. Aqui na sombra da árvore 84%. Então, aqui no meio aqui da floresta 84%. Acho que aqui no meio da floresta é o mais correto de se pegar, porque justamente não é o asfalto que já é escuro, né? Então eu vou fazer mais uma marcação. Vou segurar o Shift, clicar, pronto, 2. Agora eu tenho aqui do lado, 2. Eu tenho 1, que é lá na minha Kombi, eu tenho 2, que é na minha floresta. Então 2, põe lá em Grayscale, legal, 84. Então tá aqui a diferença, bem evidente, ó. O meu objeto, que é o número 1, é 10% mais escuro, 11% mais escuro do que meu fundo. Então tudo que eu preciso fazer agora é chamar aqui uma camada de ajuste para fazer esse acerto pensando nesses valores e não no que eu estou vendo ou acho que estou vendo na imagem, pensando nesses dois valores que estão aqui. Então, para isso, eu vou trazer o níveis, tá legal? Então, na hora que eu trouxe o níveis aqui, ó, e aqui tem uma manha muito bacana no Photoshop, ó, que pouca gente conhece. Se você quiser que isso só influencie o carro, aí você vai ter que clicar ou entre essas duas dele segurando o Alt, daí ele faz essa setinha, né? Daí ele faz a camada de ajuste só influenciar o carro, mas isso não é bom porque ele também não vai influenciar a sombra, isso é bem ruim. Ou então você clicaria aqui nesse ícone que faz a mesma coisa, né? Então ele só influenciaria o carro, mas não influenciaria a sombra. Então se eu vier aqui alterar a percepção da sombra do meu carro, ele não altera da minha sombra, tá vendo? E aí isso cria um problema, porque a minha sombra continua muito escura, né? E não traz a referência junto da cor. Então o que eu preciso fazer? Eu não vou poder usar esse recurso aqui entre layers aqui. Eu vou ter que desativar esse botão. Eu vou ter que deixar assim. Acontece que se eu deixar assim e mexer no preto e no branco, ele interfere no meu fundo. Como que eu faço para isso não acontecer? Aqui que está o negócio dos grupos que eu falei para vocês. Acontece que quando você cria um grupo, ele cria um modo de mesclagem de camada chamado pass-through. Isso significa assim, ó, passe através, ou seja, passe através. Essa máscara vai passar através do grupo e vai chegar até lá embaixo. Mas se você não quiser que essa máscara interfira em mais nada a não ser dentro do grupo, você troca esse modo de pass-through para normal. Então agora, essa camada de ajuste do níveis não interfere mais no fundo e só interfere na Kombi. Tá vendo? Inclusive na sombra que eu preciso. Então você vai ter menos problema. Então por isso criar grupos para quando você está fazendo composição.
Porque daí você muda esse cara de pass through, porque agora eu não quero pass through, eu não quero que passe através do meu grupo. Eu quero que fique dentro do grupo esse ajuste que eu fiz. Então, eu quero que tudo fique sendo influenciado dentro do grupo. Então, eu mudo de pass through para normal. Pronto. Aí, essa camada de ajuste não vai mais interferir no meu carro. Então, legal. Agora, o que eu preciso fazer? Chamo níveis e agora eu tenho níveis aqui. Bacana. Então, eu tenho as duas referências de cor, certo? Esse cara só interfere no meu carro. Qual dos dois pontos de referência estão relacionados ao preto do meu carro? O número 1 é o do meu carro. Então eu tenho que chegar do 94, tem que descer para o 84. Aqui no slider de níveis, eu tenho tudo que está para o lado esquerdo é preto, tudo que está no meio aqui são os tons médios, então aqui são os escuros e as sombras, e aqui do lado direito são as luzes e os highlights, né? Então o que eu preciso fazer? E aqui embaixo eu tenho o preto mais preto e o branco mais branco. Se o meu preto mais preto da minha imagem esse aqui atualmente, e atualmente ele é 94%, é só eu arrastar esse slider para dentro que o meu preto mais preto vai deixar de ser 94 e vai começar a diminuir, porque eu estou me aproximando do branco. Então vamos fazer isso? Então, ó, vou passando um pouquinho, ó, 92, 91, tá vendo? A referência inicial 88, 87, 86, 84. Pronto. Agora o preto da minha Kombi, né? A referência de preto da minha Kombi, a iluminação de referência da minha Kombi está muito mais correta. Beleza? Então, ajuste técnico. Você igualou as duas coisas através do ajuste técnico. Quando eu desativo o meu layer auxiliar, isso já aparece aqui muito mais inserido no contexto. Só de fazer essa alteração, a minha Kombi já aparece muito mais inserida nesse ambiente que ela está aqui. Tá legal? Então, legal. Vamos agora fazer a mesma coisa, vamos usar os mesmos recursos, mas de uma outra maneira, ainda com layer auxiliar, mas para a gente chegar na cor, deixar a cor da Kombi ainda mais parecida, que nessa aqui nem é tanta diferença assim, mas ainda mais parecida com o fundo, porque só esse micro ajuste que a gente vai acabar fazendo, né, porque é bem pequenininho, já vai dar bastante diferença com a imagem final. Lembrando que essas aqui são as minhas leis auxiliares, né, que elas simplesmente servem somente para isso, tá? Para serem auxiliares. Então, eu vou tirando e colocando elas para vocês verem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um layer de ajuste de cor sólida aqui. Desculpa, gente. Com um cinza 50%, tá? Então, 50% de cinza, tá? Então, eu vou deixar tudo zero aqui e criar um 50% de cinza. Legal. Então, esse 50% de cinza, eu vou trocar o modo dele para Luminosity, tá? Esse Luminosity, ele vai acabar com todas as minhas distrações de luminosidade e vai manter para mim só as cores, tá? Só as cores. Visto de uma forma bem dramática, bem diferente, mas só as cores. E aí aqui tem um outro problema. Algumas imagens, por exemplo, você não consegue ver tão evidente, por exemplo, a diferença de cores. Aqui eu já consigo ver um pouquinho, tá vendo? Como esse verde aqui é diferente desse verde que está aqui. Aqui eu tenho um laranjinha aqui que no meu para-choque não está aparecendo muito, né? E aqui também tem um outro tom aqui que não é exatamente o mesmo. Então, como é que você faz para realçar essa visualização? Porque isso aqui é uma visualização, não é um efeito, eu não tô... Isso aqui não vai ficar dessa maneira, isso aqui também não é assim, isso aqui é só um layer auxiliar, tá? Então eu vou criar um layer para deixar isso aqui mais intenso, tá? Que vai ser o Vibrance. Eu vou abrir um Vibrance aqui e vou jogar ele todo no máximo. Pronto. Esse Vibrance vai me mostrar as cores de uma maneira muito mais intensa. E eu vou acabar utilizando esse cara para poder visualizar um pouco mais as cores. Então a gente já começa a perceber, por exemplo, que a Kombi, ela tem uns tons aqui que são diferentes, né, da minha imagem, que eu posso trabalhar em cima deles. Tá legal. Então o que a gente tem que fazer agora? Agora a gente tem que chamar aquilo que realmente vai ajustar a nossa imagem. Lembrando que aqui em cima são layers auxiliares, ou seja, eu não uso eles, eu só uso eles para ver a minha montagem, né, para ver as diferenças da minha montagem. Então aqui eu vou chamar esses dois caras para poder resolver esse problema da minha cor, que não está tão legal assim. E aqui embaixo, agora sim, eu vou chamar minha camada de ajuste. E a minha camada de ajuste que eu vou chamar vai ser uma curvas. Tá? Esse levels aqui, vamos trocar o nome dele para luminosidade. Tá bom? Só para você saber o que você está fazendo aqui. E esse próximo aqui agora a gente vai chamar uma curvas. E essa curvas vai ser relacionada à nossa cor. Tá bom?
Então tá legal. Então, que cor é essa daqui? Pô, se eu pegar essa cor logo de cara com a mãozinha, ó, e vier aqui tentar ajustar, será que vai dar certo? Puxa para baixo, ó, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Será que deu certo? Não, não deu muito certo. Então, vamos voltar. Ctrl Z. Que cor é essa daqui? Não é verde? Eu tenho um canal que é aqui que também é verde. Então, eu posso vir direto nesse cara aqui, por exemplo, e aí alterar a percepção dessa cor que está aqui para ficar um pouquinho mais próxima da outra. Se eu jogar ele para cima, fica ainda mais verde. Se eu jogar ele para baixo, ele vai ficando muito roxo. Se eu for devagarzinho, isso não parece muito mais próximo da minha imagem de fundo? Ó, aqui era o meu zero. Mas se eu vier um pouquinho para baixo, ela não parece muito mais inserida no contexto da imagem, muito mais mesclada do que estava antes? Tá aí. Muito, né? Foi um pouquinho demais. Vou voltar um pouquinho aqui. Volta mais um pouquinho. Tá vendo? Para não ficar esse roxão. Mas ele está muito mais inserido, tá vendo? E esse tom que está aqui não é um tom de vermelho? Você vai lá no vermelho, clica em cima dele também e arrasta para baixo. Ó, alterou demais, ó. Então, vamos ver se a gente altera um pouquinho, indo para cima também não está funcionando. Ah, aqui para cima funcionou bem. Ó. Então vamos voltar aqui um pouquinho, não vamos fazer tão intenso assim. Só vamos fazer o suficiente para que isso fique um pouquinho melhor. Pronto. Né? Pronto. Pouquinha coisa, né? Mas quando eu removo o meu layer, meus layers auxiliares, que são esses dois caras aqui de cima, e eu tiro meu curvas, eu percebo uma micro alteração, ó, que deixou a minha Kombi um pouquinho mais quente. Tá vendo? Que é mais condizente com essa imagem que está aqui, ó. Olha lá. Antes, depois. Pouquinha coisa que foi feita já ficou sensacional. Então, esse ajustezinho foi feito através desses dois layers auxiliares. O primeiro, um layer de 50% de cinza, né? Então, essa cor aqui, ele precisa ser 0, 0, 50%. Aí depois, um Vibrance para dar uma aumentada na intensidade da minha cor. Né? E por último, depois eu pego um layer de curvas que está aqui. E a partir desse layer de curvas, você clica nessa mãozinha que está aqui, clica na cor correspondente que você quer alterar, arrasta para cima ou para baixo. De repente você pode até usar um pouquinho isso como um todos aqui no RGB, clicar aqui nessa na imagem, na cor que você quer ajustar, né? Eu acho que dá para melhorar um pouquinho esse verde, de descer um pouquinho ele. Eu acho que dá para melhorar um pouquinho. Aí, ó. Melhorou um pouquinho, na minha opinião. Né? Acho que está mais inserido no contexto. Aí eu vou desativar a minha letra auxiliar. Olha lá, a imagem da minha... Lembrando ó, que ainda tem aqui o cheque de preto e de branco. Então eu posso trazer esse cara de volta aqui, checando a minha luminosidade, né? Trazer o painel de info também de volta. Ó. Traz o info novamente. Aí agora você vai dar uma olhada. Ó. Aqui o número 2 continua 84%, mas o número 1 ó, passou para 90%. Então você vai ter que vir aqui de novo na sua luminosidade, chamar a luminosidade e trazer de volta esse número 1 um pouquinho menor. Tá vendo? Ficou muito grande. Aí passou para 90, mas agora já diminuiu de novo. Tá tudo bem. Beleza? Então tem que tomar esse cuidado. Tá? Que esses valores podem ser alterados porque você mexeu nas curvas aqui em cima, né? E aí você pode acabar alterando os preços da imagem como um todo. Então você precisa entender um pouquinho mais aqui dessa imagem. Desculpa, eu estou com ela clicada no lugar errado aqui, tá? Então você precisa entender se isso vai acabar sendo alterado, tá? Se não for alterado, tudo bem, segue o jogo, a gente continua. Então, beleza? Então agora a gente vai fazer o check de saturação, que é a última coisa que a gente vai checar para a imagem ficar mesclada corretamente. Beleza, então tá bom. Então eu já até mudei o nome aqui do nosso curvas aqui para cor, né? Então muda lá, é só clicar em cima ali, bem em cima do nome, e aí ele vai habilitar para vocês, dois cliques em cima do nome e vai lá e escreve cor. Tá bom? Então eu vou desabilitar aqui meu layer de auxiliar de preto e branco, porque agora eu quero trabalhar em cima da saturação. Tá legal? Então, saturação. Como é que a gente vai trabalhar para a gente poder só ver a saturação?
Então, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir, dentro do grupo de Check Layers, um layer de Selective Color, que fica aqui embaixo. Selective Color. Legal. Aí aqui dentro do Selective Color eu tenho todas as cores aqui que você consegue compor. Eu tenho os reds, os reds, greens e blues, e eu tenho todas as cores que são as cores complementares, né? Então a cor complementar de cada um desses caras que vocês estão vendo aqui. Tá vendo? Beleza? Então tá. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai, em cada um desses caras que estão aqui, até esses aqui não, whites, neutros e blacks não, porque aqui são as luzes, os neutros e as sombras, tá? Então aqui eu quero tirar o meu preto de todas essas cores que estão aqui. E eu já vou explicar o porquê. Lembre-se de deixar aqui no absoluto. Então você vai tirar do preto, vai tirar o vermelho aqui, vai tirar o preto, vai no amarelo, vai tirar o preto, vai no green, vai tirar o preto. E aqui, cara, esse é o único passo chatinho que você tem que lembrar para você poder visualizar somente a saturação da imagem, só para você poder entender onde está a saturação da imagem. E nesses últimos três caras aqui, você vai acrescentar o preto. 100% de preto. No neutro, 100% de preto. No black, 100% de preto. Tá legal. Então, não precisa mudar o modo de mesclagem nem nada aqui, tá? Então, o que eu estou vendo aqui nessa imagem a partir dessa configuração que a gente fez do Selective Color? A gente está vendo só a saturação da imagem, ou seja, só que a gente está vendo a saturação da imagem em preto e branco. Ou seja, onde é mais branco, a minha cor está mais saturada. Onde está mais preto, a minha cor está menos saturada. Então, o que a gente quer é interferir na saturação da Kombi para que ela fique mais parecida com o lugar onde está próximo dela, que são essas tonalidades mais escuras que estão aqui. Se a Kombi tivesse inserida lá dentro desse contexto aqui das plantas, então a saturação dela tinha que parecer mais com aquilo que está lá. Mas como ela está aqui no asfalto, a saturação dela tem que parecer mais com aquilo que está próximo a ela. Então o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que chamar um layer de ajuste de Hue Saturation. Pronto, chamei ele aqui. Hue Saturation. Legal? Bacana. Só que eu não preciso ficar trabalhando com ele de uma maneira tentando encontrar qual é a cor aqui e colocando, tirando saturação. Eu posso pegar esse dedinho que está aqui, por exemplo, ó, clicar na cor e simplesmente arrastar para baixo. E ela já vai tirar a saturação das cores que eu preciso. Aqui do verde, ele já foi direto no tom de verde e já direto já tirou a minha saturação de onde eu precisava. E isso ficou muito mais próximo do que eu estava precisando aqui embaixo. Tá vendo? Então, olha aqui, ó, não tem, aqui em volta disso nada tem saturação. Ó. Então, se você quiser tirar um pouquinho mais, ó, vem, tira a saturação de tudo. Ele vai mexer nas outras cores baseado naquilo que você fez. Então, só esse pequeno ajuste que eu fiz aqui, ó, a minha Kombi já aparece muito mais inserida lá no meio. Então, vou tirar e desativar aqui meu layer de ajuste de saturação. Ó. Tá vendo? A Kombi, tá vendo como ela era muito mais brilhante? Agora ela está menos brilhante, ela parece mais inserida no contexto do ambiente. Ó. Eu quero que fique mais mesclado. Posso até tirar um pouquinho aqui no geral, aqui, tá, porque eu vi que alterou os greens e os yellows, então eu vou alterar aqui um pouquinho menos. Deixar ela mais inserida. Tá vendo? Ficou muito mais perfeito assim. Então esse meu layer aqui, esse meu layer é o layer de saturação. Mas, por que você está usando saturação, cor e luminosidade? Você vai entender já já. Daqui 2 minutos. Eu vou desativar aqui agora o meu Selective Color para gente ver como é que ficou o resultado final. Tá aí. Pronto. A minha saturação, ó, parece muito mais inserida agora, ó, no contexto da imagem. Parece muito mais correta essa imagem. Tá vendo? Então, se antes era assim a minha Kombi. Ela não parecia muito inserida. E agora está muito mais perfeita. A minha Kombi parece muito mais interessante e muito mais bem construída dentro do meu ambiente. É claro que se você quiser dar os seus toques finais, você pode dar os toques finais, assim como eu fiz lá, acrescentando uma máscara de nitidez, acrescentando ainda
uma iluminação lateral e acrescentando no final ainda um color lookup. Mas isso aí são acabamentos, são coisas que você pode finalizar a partir isso que a gente fez aqui. Então aqui estão os meus layers auxiliares, que eu não vou precisar deles, eles podem ficar apagadinhos aqui, sem olhinho nenhum. Ou então você pode até usar todos aqui, tirar o olhinho de tudo ao mesmo tempo. Aqui eu tenho o layer do meu carro e o meu fundo. Beleza? Tá vendo como o carro parece muito mais inserido? Então por que que você usou saturação, cor e luminosidade? Tá bom. Vamos pegar uma cor qualquer aqui. Vamos selecionar uma cor qualquer aqui. Vamos selecionar aqui do próprio lugar aqui. Vou pegar essa cor aqui, ó. Pronto. Tem essa cor aqui. Como que a cor é formada? Agora um pouquinho de teoria da cor. Como que a cor é formada? A cor é formada por três coisas, né? Ela é formada por hue, saturation e brightness. Ela é formada por matiz, brilho e saturação. A única coisa que eu fiz foi mudar o nome do matiz para cor e o brightness eu mudei para luminosidade. Então é matiz, brilho e saturação. Em vez de falar brilho, eu falei luminosidade. Em vez de falar matiz, eu falei cor e o saturação está lá. Então, por isso que você precisa dessas três coisas para você poder encaixar a imagem dentro do ambiente que você quer. Então, você basicamente fez uma alteração naquilo que compõe a cor de qualquer coisa para você melhorar a integração do objeto que está compondo a imagem com o objeto que você quer inserir. É claro que se você quiser ainda melhorar isso, você pode melhorar, você pode ir fazendo diversas alterações conforme aquilo que a gente viu aqui. Mas basicamente é isso daí. Então, por exemplo, agora eu quero criar um tratamento, né? Você pode criar, por exemplo, um color lookup, por exemplo, que é um tratamento básico que as pessoas adoram usar, né? Você seleciona aqui, por exemplo, um desses tratamentos aqui que você gosta, sei lá, eu gosto desse tratamento Fuji Real, fulano de tal. Ah, não gostei, muito ruim. Então vamos acrescentar aqui o Kodak Shurilures. Ah, não, também não ficou muito legal. Então o Late Sunset. Ah, também não ficou legal. Mas olha como a imagem está bem inserida, tá vendo? Então você pode selecionar algum que você queira aqui, que você acha legal. Você, esse aqui parece bem interessantinho, né? Então, e aí você pode acrescentar esse color lookup se você quiser, ou qualquer outro que você queira, né? Da sua, do seu gosto pessoal ou do tratamento daquilo que você está querendo fazer, tá bom? Olha, eu gosto desses da Fuji aqui, eu acho eles bem interessantes, particularmente esse 250 aqui, esse que eu acabei de selecionar, que é bem legal. Aí ele faz então, um efeito muito interessante nesse tipo de imagem que está aqui. Tá bom, pessoal? Valeu, é isso. Um abraço para todo mundo. Até a próxima.